Hoje a gente vai falar sobre um assunto contigo que também faz parte do nosso dia a dia, que é uma educação positiva. Mas eu tenho certeza que para muita gente que está nos ouvindo, talvez esteja ouvindo esse termo pela primeira vez. Compartilha com a Uhum. gente assim, ó, o que é educação positiva? Bom, eu gosto muito de trabalhar a educação positiva e de falar assim, de onde que saiu isso, né? Porque assim, a educação positiva, ela vem através de 4 pilares. A gente, dentro da educação positiva, a gente aborda o respeito em 360 graus, né? Que é um conceito que eu aprendi com a Gibalshita, da Criação Consciência. A educação emocional, que vem do conceito da inteligência emocional, desenvolvida pelo Daniel Goleman. A disciplina positiva, que foi onde eu entrei, e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar de educação positiva foi através da disciplina positiva, que foi criada pela Jane Nelson, né? Com base na psicologia adleriana, e a comunicação não violenta, que é um conceito desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, né, e super difundido no Brasil pela Elisama Santos. E a parte técnica ficou aí. Né? Eu gosto muito de falar de onde que vem, para as pessoas não entenderem, não acharem que é uma criação da nossa cabeça. Tem muito estudo científico por trás, tem muita gente, né, que já pesquisou, que já estudou e que já trouxe para nós que a educação positiva, ela traz benefícios para os nossos filhos, ela cria habilidades de vida para os nossos filhos. Né? Então, eu gosto de deixar os nomes até para as pessoas pesquisarem depois e ver que tem muito estudo. Né? O Adler mesmo, que é onde a Jane Nelson bebeu para trazer a disciplina positiva, ele é de 1800 e qualquer coisa. Né? Então, assim, já tem 2 séculos, é antigo. E né, a gente pode citar a Maria Montessori também, que já é um conceito muito antigo e que traz também, né, essa questão muito da autonomia da criança, né, do respeitar o desenvolvimento infantil. Então, tem muita gente, né, trazendo para a gente esses conceitos. E aí a gente só juntou tudo e criou esse termo de educação respeitosa. Tá preparado? A gente curte muito. E Montessori a gente gosta bastante também. Eu tenho trazido algumas vezes um pouquinho sobre a parte da educação que a gente escolheu para ter com o Nicola. Eu tenho certeza que a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu não tenho o conhecimento que você tem, mas assim, o pouco que eu absorvi, que eu busquei, foi exatamente pensando na parte positiva, né? Eu não posso dizer assim que eu fui criada da forma tradicional, porque não foi. Então, algumas vezes aqui alguns episódios a gente conta um pouco da nossa experiência, sabe, Thalita? De que maneira que a gente escolheu até a nossa comunicação com ele, sabe? De que forma que a gente se comunica. Mas assim, ó, eu particularmente não tive uma infância de apanhar, de repreensão. Se tive situações, foi talvez até inconscientes da minha mãe, por falta de conhecimento, né? Mas nada muito. Então, eu também, automaticamente, eu não replico isso. Eu replico baseado nas minhas crenças, né? Mas assim, não de forma tão agressiva. Mas eu sei que isso vai fazer toda a diferença. Então, hoje eu estou bem animada para esse bate-papo, para aproveitar, aprender contigo, né? A gente está aqui como aluno mesmo, para aprender ainda mais, porque eu tenho certeza que isso a gente vai levar para a nossa vida. Né, amor? Excelente. Conta mais pra gente, Mário. Isso que você traz, né, a sua educação já não foi tão autoritária, né? Mas eu sempre me questionam isso, assim, você fala assim, nossa, mas tá tão difícil educar hoje, né, hoje em dia, né, por que as crianças estão do jeito que estão? Ou a pessoa fala assim, não posso bater, não posso pôr de castigo, eu vou fazer o quê? Isso são coisas que eu já ouvi, né, quando eu estou atendendo as famílias, né? E aí eu sempre levanto esse questionamento, né? Assim, por que hoje está mais difícil de educar as crianças
E aí, quando eu conto essa história, né, essa história não é minha, essa história é a Jenny que conta, né, na disciplina positiva, que ela fala o seguinte: antigamente, nós éramos todos muito submissos, né? Então, as mulheres ficavam em casa, os homens saíam para trabalhar e os homens eram submissos aos patrões, né, aos chefes. A gente morria de medo de perder o emprego, então a gente aceitava, a gente aguentava muita coisa, né? E aí os homens chegavam em casa e mandavam nas esposas, e elas obedeciam, ou pelo menos fingiam que obedeciam. Então, para as crianças ficava aquela visão de que a minha mãe obedece o meu pai, né? Então, os pais eram submissos no trabalho, as mães eram submissas aos pais, e aí as crianças eram submissas às mães e aos pais, né? Então, eu costumo falar que os bons e velhos tempos não eram tão bons assim, né? Porque era todo mundo submisso. Né? Eu já escutei isso, mas antigamente que era bom, né? Antigamente os filhos... minha mãe olhava para mim e eu obedecia, né? Morria de medo. Morria de medo. E aí eu costumo falar que não era uma educação, era quase um adestramento, né? Porque a gente foi adestrado, né? Eu, pelo menos, vim de uma educação bem autoritária ainda. Então, assim, a gente era adestrado, a gente não era educado. E aí as pessoas costumam falar, né? Mas eu cresci, eu sou uma boa pessoa por causa disso. E eu costumo falar que não é por causa disso, é apesar disso. Né? Apesar disso, você se tornou uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Mas quais são as suas dores, sabe? Porque a gente cresce com muitas dores. Quando a gente vai revisitar essa criança interior nossa, a gente vê o tanto que ela é machucada, né? O próprio fato da gente achar que a gente está passando a mão na cabeça quando a gente não bate numa criança, a gente vê que a gente está machucado. Porque se você bater em cachorro é crime, em idoso é crime, em mulher é crime, tem que ser mesmo, né? Por que em criança é educação? Né? Onde que veio, né, essa teoria de que a gente tem que fazer as crianças se sentir mal para se portarem bem? Basicamente é isso, né? Essa frase também é da Jenny Nelson. De onde que surgiu essa ideia maluca de que é preciso fazer com que as crianças se sintam mal para que elas se comportem bem? Então, existe um outro caminho, existe um outro lugar, né? Que não é nem a permissividade, que também não é amoroso, não é respeitoso, e também não é autoritário, né? É o meio do caminho aí. Equilíbrio. Porque eu costumo... O equilíbrio, o caminho do meio. Porque eu costumo falar assim que quando a educação é autoritária, a criança está sendo desrespeitada. Quando a educação é permissiva, o adulto está sendo desrespeitado. E aí um dos pilares é o respeito em 360, né? Então, eu respeito o meu filho me respeita, e nós, enquanto família, respeitamos a comunidade. Né? Então, todo mundo tem que se sentir respeitado nessa relação. Se tiver alguém se sentindo desrespeitado, está errado. Não é educação positiva, né? Nossa,